Muito boa tarde para você, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Boletim Legislativo que hoje fala sobre a atividade industrial. Levantamento do IBGE mostrou que São Paulo registrou queda em maio deste ano na comparação com maio de 2024. E ainda a expectativa após o anúncio do tarifaço de Donald Trump. São José dos Campos pode ser afetada pela medida. E olha, a cidade recebeu novos ônibus do transporte público. Os veículos chegam para renovar a atual frota. E agora a expectativa é pela chegada dos carros elétricos. Esses são os novos ônibus que vão operar na cidade. São 40, todos 0 km. Cada um custou quase R$ 1 milhão. Eles trazem mais conforto e, com a aquisição, a prefeitura promete mais agilidade no serviço. São veículos Euro 6. Euro 6 quer dizer da melhor tecnologia que tem do ponto de vista de motor, do ponto de vista do combustível que se utiliza, ou seja, muito menos poluentes. Esses veículos hoje que estão aqui, os 40, todos com ar-condicionado, não são veículos que já vêm todos equipados com ar-condicionado, já temos alguns na frota, mas isso faz parte de todo o processo de uma transição. Atualmente, a frota de São José dos Campos conta com 360 ônibus. A chegada desses 40 novos veículos não representa um acréscimo, e sim uma renovação, porque outros 40, só que mais velhos, saem de linha. Veículos esses hoje que a gente tem muita tecnologia dando segurança ao passageiro, segurança aos trabalhadores também, aos motoristas, do ponto de vista de conforto, do ponto de vista de reconhecimento, informações e dados do veículo, economia, carros que gastam muito menos, também bem menos poluentes. Então temos aí muito investimento. Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, a quantidade de viagens e bairros atendidos também continua a mesma. A meta é a otimização do serviço. O usuário, ele acaba, como o ônibus ele quebra menos, porque a gente vai tirar os carros antigos, o usuário ele tem um conforto maior e uma perda de horários muito menor, né? Porque o carro quebra menos, ele atrasa menos, ele roda mais, né? Então ele acaba atendendo melhor a população. O evento também foi oportunidade para a prefeitura informar sobre a frota de veículos 100% elétricos, que teve o edital para troca assinado em fevereiro deste ano. Os primeiros 20 veículos devem chegar em setembro e a transição deve acontecer gradativamente até os quase 400 ônibus previstos. A transição é bem isso aí mesmo. Vai chegar 20 em setembro, 20 veículos saem da frota diesel. Em janeiro chega a 60 veículos saem da frota. Mesmo porque a frota elétrica é maior do que a frota diesel, ok? Então, em maio chega mais 120 veículos, completa 200 veículos. Com certeza 200 veículos do sistema diesel já deve ter saído já de circulação. E aí setembro do ano que vem chega mais 200 veículos. Aí não sai 200, deve ter uns 140, 150 veículos. Aí chegam mais veículos porque a frota nova, o número de veículos é maior. Os veículos elétricos terão um sistema diferente de pagamento e integração. Alguns deles vão ter portas para embarque e desembarque nos dois lados, para poderem usar o corredor da linha verde. E uma terceira empresa vai fazer toda a parte de gestão financeira, que pode ser uma fintech, uma empresa financeira que vai fazer tudo isso. Por quê? Porque ela vai integrar todos os sistemas, vai colocar serviços dentro do aplicativo. O cartão que o cidadão vai utilizar vai ser um cartão bandeirado, não vai ser um cartão de bilhete único, vai ser um cartão bandeira, onde ele vai poder fazer débito, crédito, pagar seu sistema de transporte público, ter produtos. Então é isso que a gente quer fazer, essa liberdade também em toda a parte da bilhetagem do sistema de transporte público. Para a Câmara de São José, a substituição da frota por modelos mais novos representa melhorias no transporte público que irão beneficiar a população. Mais qualidade de vida até o nosso joseense que vai trabalhar, vai para a faculdade, vai para as escolas. Então são 40 novos ônibus que vão estar em diversas linhas aqui de São José dos Campos para dar mais conforto à nossa população. Ainda segundo o vereador Sidney Campos, a mobilidade deve ser uma prioridade para a gestão de São José. A Câmara Municipal está muito atenta, inclusive aprovamos um projeto de lei no valor de R$60 milhões para a Prefeitura poder fazer aquisições de novos ônibus elétricos na linha verde aqui de São José dos Campos. A Prefeitura irá iniciar a partir de setembro a troca dos ônibus antigos
por ônibus elétricos. Serão aí 20 novos ônibus que já vão iniciar o transporte aqui na cidade de São José dos Campos e terminar até no próximo ano aí com 400 ônibus novos aqui em São José dos Campos, todos elétricos. A primeira cidade aí da América Latina 100% ônibus elétricos. Nosso assunto agora é a atividade industrial. Um levantamento do IBGE mostra que a indústria de São Paulo registrou queda de 1,3% em maio deste ano, isso na comparação com maio do ano passado. Uma das razões apontadas por especialistas é o aumento na taxa de juros. A pesquisa industrial mensal do IBGE mostra que em maio de 2025, a produção na indústria brasileira sofreu queda de 0,5% em relação ao mês de abril, uma redução observada em 9 dos 15 locais pesquisados. Mato Grosso e Bahia lideram a lista. Nestes estados, a indústria recuou 7% e 3,7%, seguidos por Amazonas, Minas Gerais, região Nordeste, Goiás, São Paulo, Pernambuco e Santa Catarina. Uma das razões principais é o aumento nas taxas de juros. Então, o setor de bens de consumo durável, sobretudo a indústria automobilística, tem apresentado mais problemas. Por quê? A maior parte dos automóveis comercializados no Brasil, automóvel zero, ela tem uma parte nessa venda que é financiada. E com o aumento na taxa de juros Selic que o Brasil tem apresentado nos últimos meses, isso provocou um aumento no valor das parcelas desses financiamentos. O caso da Bahia e principalmente o estado do Mato Grosso passa muito pelos ciclos da produção agrícola. Então, nós temos períodos que você tem uma acelerada produção industrial e alguns outros períodos que nós estamos mais dependendo da fase, que é período de compras de máquina, como que tem esse planejamento para compras de máquina, a expectativa dos produtores esperarem a colheita e também a indústria esperar o resultado da colheita para iniciar um processo de compra e, consequentemente, as fábricas acompanhando também esse processo. Então, isso acontece em cada estado, e o estado de São Paulo, que é um estado que tem uma industrialização muito diversificada, mas também tem um peso mais significativo na indústria automobilística que outras regiões. Então, por exemplo, o estado de São Paulo ele apresentou uma média de queda na produção industrial maior do que a média nacional. Em São Paulo, a indústria recuou 0,8% frente a abril. Em comparação a maio do ano passado, houve uma redução de 1,3% na produção. Ainda de acordo com o IBGE, no acumulado de janeiro a maio deste ano, a indústria paulista registra queda de 0,7%. Embora os dados regionais sejam negativos, aqui em São José dos Campos, nem toda a indústria sentiu este efeito. Nesta fábrica de materiais em fibras de vidro e resina, por exemplo, a produção segue aquecida pelos projetos de longo prazo. Uma questão por necessidade que ao longo do tempo a gente acabou se adaptando foi diversificação e especialização em segmentos que fazem com que a empresa ela não sofra tanto efeitos pontuais, principalmente em questões econômicas, questões de geopolítica. Um outro exemplo, eu diria que os nossos processos, eles muitas vezes têm maturação de médio e longo prazo. Então, muitos dos projetos que a gente está atuando agora, eles foram plantados sementes bem antes para que a gente possa estar colhendo fruta agora. Visitamos uma das 2 unidades da fábrica. Aqui as fibras são montadas. A empresa ocupa uma área com mais de 12 mil metros quadrados em São José e emprega cerca de 130 funcionários. As fibras são fornecidas para outros estados do país e exportadas para Singapura, Uruguai e Estados Unidos. Exportar tem uma importância muito grande, mas o mercado interno existe ainda no Brasil uma demanda de infraestrutura muito grande. Então o Brasil ainda tem muito espaço para crescimento, mas a gente sempre está olhando os 2 mundos de aplicações e que isso tem a ver com o nosso histórico, principalmente para visar mitigar risco para o próprio negócio, diversificar segmentos de atuação e mercados de maneira geral. As novas tarifas de exportação impostas pelos Estados Unidos preocupam as empresas da região, o que também interfere na produção industrial.
O economista explica que a instabilidade seguirá nos próximos meses, principalmente no setor da aviação. Do jeito que está anunciado, é uma previsão bastante negativa, principalmente para a cadeia do setor aéreo, já que essa cadeia do setor aéreo não só exporta muito para os Estados Unidos, mas também é uma grande importadora. Então, ela pode ser duplamente penalizada numa possível retaliação brasileira. Já tem possibilidade também de projetos do governo federal de auxílio a esse tipo de empresa. Também o governo do estado de São Paulo lançou também um projeto nessa linha. Então, é esperar para ver o que acontece depois de 1º de agosto. E a gente segue nesse tema, até porque existe muita expectativa, né, em torno dessa política de Donald Trump de taxar em 50%, isso a partir de 1º de agosto, todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. E São José dos Campos, como adiantou o economista da reportagem que a gente viu agora, pode ser bastante afetada. O Brasil não ficou de fora do chamado tarifaço de Donald Trump. A partir do dia 1º de agosto, todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos serão taxados em 50%. O tarifaço ele tem uma perspectiva mais daquilo que o Trump, o presidente Trump, tem feito ao longo do mundo inteiro, que é mexer no tabuleiro geopolítico e econômico global. No caso do Brasil, ele alega uma situação de desvantagem econômica em relação às transações entre os países, o que não é verdadeiro, porque é sabido que nós temos já há quase 15 anos uma relação deficitária, ou seja, nós mais importamos do que exportamos para os Estados Unidos. Então, com isso, a gente verifica que tem mais uma função de reorganização da economia americana, que tem estado enfraquecida, e também com o avanço do BRICS, que a economia americana identifica como sendo uma ameaça para eles. Produtos como petróleo, aço, ferro e aeronaves são alguns dos principais afetados. Todos eles com forte presença no eixo do Vale do Paraíba. Para este economista, a taxação pode afetar significativamente a produção de São José, tendo em vista que a cidade é a segunda do país que mais exporta para os Estados Unidos. Segundo ele, para reduzir os impactos é necessário que as indústrias do Vale pensem em medidas preventivas e estudem mercados alternativos. Jacareí e Pindamonhangaba acontece neste ano de 2025 o que já vinha acontecendo no ano 2000, o que aconteceu em 2024, que é ter a China como principal destino das exportações. Taubaté e Caçapava, uma relação forte com a Argentina e com o México. E, por consequência, quem sofre mais é o município de São José dos Campos, sobretudo pelo segmento aeronáutico, que é o nosso polo, com a Embraer, sobretudo, com a prestação de serviços, fabricação de peças, né, e de demais produtos relacionados a isso. E, com isso, a gente vai ter um impacto na cadeia produtiva ao longo desse processo todo, devido ao cluster aeronáutico que está em São José e alguns municípios da região. Maior fabricante de aeronaves do país e a terceira maior produtora de jatos comerciais do mundo, a Embraer é uma das empresas que mais marcam presença em territórios americanos. Segundo a companhia, são mais de 45 anos nos Estados Unidos, com mais de 3 mil funcionários. O ativo estimado é superior a 3 bilhões de dólares. Em coletiva, o CEO da Embraer comentou que as tarifas de 50% podem afetar de maneira significativa o número de pedidos e acarretar demissões. É claro que nós temos que ajustar o quadro ao nível de produção que nós vamos ter lá na frente, mas ainda é muito cedo para a gente definir o que pode acontecer nessas fábricas. No ano de 2024, o Brasil foi o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, com valores que ultrapassaram os 3 bilhões de dólares. De acordo com um porta-voz dessa empresa de São José dos Campos, que atua com a fabricação de tubos de ventilação feitos de aço, o tarifaço poderá trazer prejuízos diretos na produção e exportação. Minha empresa está no setor de autopeças, por exemplo. Então a gente vende um componente que vai para uma empresa alemã que está aqui em Arujá e essa empresa exporta para os Estados Unidos. Vamos imaginar que realmente o tarifário entra com 50%. Daí vai ser uma discussão entre duas empresas muito grandes. De um lado uma montadora grande, do outro lado um sistemista. Se eles conseguirem chegar num valor razoável, o negócio continua. Se não chegar, eles perdem o negócio e nós perdemos juntos, né, na cadeia. Né? Para este economista, a expectativa é de um acordo diplomático entre Brasil e Estados Unidos para diminuir os impactos da medida. Esse possível acordo pode ser um grande alívio para a economia brasileira e principalmente de São José.
que se vê é uma organização, governo federal, entidades representativas como a Confederação Nacional da Indústria e outros segmentos também, que estão aí organizando um processo para a abertura de novos mercados, daí as empresas poderão, nesse período, tentar se reorganizar. Mas vale ressaltar que, a depender do segmento ou do setor, não é uma substituição rápida, demanda tempo e, com isso, até que ocorra essa readequação econômica em âmbito global, ainda pode ter algum sofrimento da indústria brasileira. O Parque de Inovação Tecnológica abriu as inscrições para um novo ciclo do Programa de Aceleração de Startups. Quem vai trazer as informações para a gente de como participar e como funciona esse programa é o repórter João Delfino. Tudo bem, João? Boa tarde para você. Oi, Francine. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Boletim Legislativo. Estou aqui no Parque de Inovação Tecnológica, para ser mais preciso, aqui no Nexus, porque estão abertas as inscrições para um novo ciclo do Programa de Incubação e Aceleração de Startups, o BET 26. Quem vai nos dar mais informações sobre isso é o Leandro Costa, que é head aqui do Nexus. Leandro, fala para a gente sobre o BET 26, né? Como ele funciona. O BET 26 é um programa que a gente toca aqui, um processo seletivo, na verdade, para novas startups, né? Então, a gente faz um convite para essas startups para participarem desse programa, obviamente também serem capacitados durante ele, para depois a gente selecionar quem vai entrar para as comunidades do Nexus. Quem pode fazer essas inscrições, né? Quais startups podem se inscrever? A gente está falando de pessoas que estão só com uma ideia, que a gente ajuda também nesse caminho de transformar essa ideia em negócio, e a gente está falando também de startups que já existem, né? Empresas que já existem de base tecnológica e que já estão aí no processo de entrada no mercado. Quem fizer a inscrição, porventura, for selecionado no processo seletivo, o que vai encontrar no BET 26? Bem, no BET 26 a gente tem capacitações, a gente tem mentoria, a gente tem todo um processo ali de desenvolvimento já desse projeto inicialmente, e aí depois entrando, né, sendo selecionado e entrando para o Nexus, daí tem todo o ecossistema aberto para que a gente consiga desenvolver esse negócio mesmo e fazer ele ter sucesso no mercado. Então vamos passar as orientações para quem quer se inscrever, né? Como que as inscrições podem ser feitas, até quando? As inscrições podem ser feitas diretamente no site, a gente tem todas as redes sociais, tanto do Pitch quanto do Nexus, fazendo essa divulgação, e as inscrições vão até dia 5 de agosto. Esse programa ajuda as startups, vai ajudar também, de repente, a própria questão da nossa cidade de São José? Com certeza, o impacto que a gente causa aí, né, com novas startups, com novos negócios, eles gerando novos empregos, massa salarial, desenvolvimento econômico, impostos, enfim. Aí transborda para vários outros impactos. Tá certo, Leandro. Agradeço as informações. Então, para quem quiser se inscrever, as inscrições até dia 5 de agosto, reforçando aqui mais uma vez. Volto com você no estúdio, Fran. Perfeito, João. Muito obrigada, viu, pelas informações. E olha, se você está em busca de uma vaga no mercado de trabalho, o PAT tem oportunidades para diversas áreas. O posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de obras, assistente de engenharia, atendente barista, atendente de lanchonete, atendente de lojas, auxiliar administrativo, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar técnico de engenharia, bombeiro hidráulico, caldeireiro, cartazeiro, chefe de cozinha, churrasqueiro, confeiteiro, consultor de vendas, copeiro de hospital, corretor de imóveis, cozinheiro geral, cuidador de idosos, eletricista, eletrotécnico, empregado doméstico nos serviços gerais, encanador, engenheiro civil, fiscal de loja, gerente de unidade de fabricação, instalador de tubulações, lavador de automóveis, marceneiro, marceneiro modelista, mecânico de auto em geral, mecânico de manutenção de empilhadeiras e outros veículos de cargas leves, mecânico de manutenção de máquina industrial, mecânico de motor a diesel, mecânico de refrigeração e climatização, motorista de caminhão guincho pesado com munque, oficial de manutenção, operador de caixa, operador de extrusora, operador de grua, operador de teleatendimento ativo,
operador de vendas, passador de roupas em geral, pedreiro, pedreiro de acabamento, pintor, pizzaiolo, professor das séries iniciais, representante comercial autônomo, selecionador de sucatas, serralheiro, soldador, técnico de alimentos, técnico de instrumentação, técnico de matéria-prima e material, técnico de operação eletrotécnica, técnico de planejamento de produção, técnico de prótese e órtese, técnico de rede, técnico de refrigeração, técnico eletricista, técnico em eletromecânica, torneiro mecânico, vendedor interno, vendedor porta a porta e vendedor pracista. E ainda a vaga para pessoa com deficiência no cargo de operador de teleatendimento ativo e servente de pedreiro. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao pátio levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O pátio fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Agora a gente fala sobre legislação no quadro Seu Direito. Oi, tudo certo? Tá no ar o Seu Direito, o nosso espaço para falar das leis que protegem os seus direitos de um jeito simples e direto, com a ajuda de quem entende do assunto. E olha, nem todo mundo sabe, mas o dever de pagar pensão alimentícia não depende de ter morado junto ou de ter sido casado. O que vale é o vínculo familiar e a necessidade de quem recebe. Pais e mães, por exemplo, podem ter essa obrigação mesmo que não tenham convivido com o filho. A partir de agora, a gente te explica direitinho quando a pensão é devida, mesmo à distância. E aí, qual é o seu direito? Depende de cada caso. Por exemplo, em caso de um namoro comum, sem intenção de constituir família, sem ser uma convivência pública, não há o dever alimentar com a outra parte. Diferentemente, no caso de filhos. Filho, pouco importa se você morou ou não, sempre vai existir a obrigação alimentar. Aqui, nesse caso, o que importa é a relação de parentesco e não a convivência em si. Então, pouco importa se morou ou não. Em caso do filho, sempre há essa obrigação legal de contribuir com a pensão alimentícia. Como será que fica o tempo neste início de semana? Hora de conferir na previsão. Na tarde desta segunda-feira, o sol deve aparecer entre nuvens. À noite, o tempo fica sem chuva. A máxima prevista é de 25 e a mínima de 15 graus. Já na terça-feira pela manhã, o dia será de sol, com algumas nuvens à tarde. Não há previsão de chuvas no período da noite. A máxima será de 18, com mínima de 11 graus. O Boletim Legislativo desta segunda-feira fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Espero que você tenha aproveitado as informações. Se quiser rever as reportagens, é só acessar o nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Amanhã estaremos de volta e eu espero por você. Até lá!